Eu estava num culto e a mensagem que foi pregada naquele culto foi uma comparação da igreja com um navio. E aquele pastor que estava entregando a mensagem, ele fez várias comparações. E numa das comparações ele disse que o leme do navio é como as pessoas que oram, que dão a direção para o navio, e através da oração é que nós buscamos a direção de Deus para as nossas vidas. Em outro momento ele comparou missões com a vela do navio. E a vela do navio, ele dizendo que eram os missionários, porque é onde o Espírito Santo soprava e ali impulsionava a igreja de Jesus a ir para frente. E no final daquela mensagem ele fez um apelo: você quer ser uma pessoa de oração, quer ser como um leme, você quer ser como uma vela onde o Espírito Santo vai soprar e vai levar a igreja para frente, vai ser a motivação de a expansão do reino de Deus. E naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando. Hoje eu trabalho com marinheiros da Marinha Mercante há 11 anos. Marinheiros que são muitas vezes atacados por piratas, muitas vezes ficam longe dos seus familiares mais amados, passam aniversários longe no mar. Eu tenho encontrado marinheiros que tentaram se suicidar, outros navios que eu visitei que os marinheiros se suicidaram. Situações que, por falta de uma palavra de esperança, por falta de um propósito na vida, eles estão como um navio sem leme. Nosso trabalho é de visitar navio, é de encontrar os marinheiros, é de dar um suporte e apoio para eles. Ser a casa longe de casa, é ser um amigo que muitas vezes eles não têm aonde eles param. Eu já conversei com marinheiros que o filho dele nasceu e ele só foi ver o seu filho 15 dias depois, já nascido pela tela de um computador. E eu estava presente ali vendo as lágrimas do seu rosto escorrendo. No Natal de 2013, eu estava ali no CAM, no Centro de Apoio aos Marinheiros, da nossa Convenção Batista Paranaense, e naquele lugar, o marinheiro ligou para sua casa. Ele teve a triste notícia que a sua esposa estava doente e veio falecer. Foi um momento muito impactante, porque ele não tinha mais como voltar. Eles falaram que a sua esposa já estava para ser sepultada no outro dia. E aquele momento foi onde a gente entrou com a palavra de Deus, com a palavra de esperança e consolo para a vida dele. O que me motiva a continuar é a grande oportunidade de você encontrar marinheiros de várias nacionalidades no nosso local, no nosso país, e ali a gente tem a liberdade de entregar um folheto, de entregar uma palavra de Deus para, muitas vezes, para países onde um missionário não pode. Eu já entreguei folheto para iranianos, para norte-coreanos, para egípcios, e muitas vezes se um missionário lá no local, naquele país, fizer isso, ele pode ser preso, ele pode ser expulso do país. Mas aqui a gente tem a grande oportunidade, que vocês estão vendo os navios aqui atrás de mim. E nesse lugar, esse é o meu campo de trabalho, esse é o meu campo de missões. É aqui aonde as nações chegam e aqui é onde eles podem receber a palavra de Deus, receber uma palavra de consolo e ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que é o verdadeiro porto seguro. Deus tinha o seu único filho e enviou ele como um missionário, porque o pulsar do coração de Deus é missões. Olá, estamos começando mais um programa juntos, um programa de entrevista que leva até você conteúdos relevantes para o seu dia a dia. E hoje eu tenho o maior prazer em receber aqui em nossos estúdios o pastor Rivelino. O pastor Rivelino, ele é capelão junto a marinheiros. Pastor Rivelino, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. O prazer é meu, Clemente, de estar aqui com vocês e é uma alegria poder compartilhar um pouco, né, desse trabalho, desse ministério que a gente tem desenvolvido.
Eu estava conversando contigo anteriormente e fiquei sabendo que já são 11 anos fazendo capelania junto a marinheiros. Como que esse trabalho de capelania, para o nosso telespectador entender um pouquinho, o que você faz em termos de capelania junto a marinheiros? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O trabalho de capelania, ele consiste na visitação, ele consiste no contato com os marinheiros, de estarem ali procurando levar uma mensagem, procurando mostrar para eles que existe um trabalho que eles podem, que existe uma pessoa que eles podem confiar no porto. Porque geralmente quando os marinheiros chegam no porto, só a visitação de agentes marítimos, de autoridades portuárias, para fazerem as liberações e tudo. Então, sempre tratando de negócios. E eles, às vezes, acabam perdidos, não sabem, muitas vezes, aonde ir, principalmente se são a primeira vez que estão vindo naquele porto. Eles se sentem um pouco fragilizados em alguns momentos e têm certas dificuldades, até de confiança de sair na cidade, se a cidade é segura, se não é segura, aonde eles podem ir tranquilamente, aonde não podem. Então, quando nós temos acesso ao navio, a gente é aquele pessoa que eles podem confiar. É uma pessoa que eles podem conversar, perguntar, e a gente trabalha assim. Esse é um trabalho mais geral que eu estou explicando, mas esse trabalho mais específico. Pastor Rivelino, nós vimos no vídeo de abertura você tendo acesso ao porto e também aos navios. Pergunto, de que forma é feita essa capelania? Você tem acesso aos marinheiros no navio ou os marinheiros descem para receber essa capelania? Como isso é feito? Okay. Para entender melhor essa questão, hoje, depois do 11 de setembro, foi criado um código chamado ISPS Code. É um código internacional que foi criado para segurança nos portos no mundo todo. Então, depois desse código criado, criaram-se uma série de padrões de segurança, tanto de quem entra no porto, tanto como quem sai, carro que entra, carro que sai. Então, antes disso, o trabalho ele tinha uma flexibilidade maior, nós tínhamos um acesso mais fácil dentro da área portuária, nós entrávamos com o nosso carro para levar o marinheiro para fora do porto e tudo, né? Então, depois desse código, houve mudanças que trouxeram umas certas dificuldades no nosso acesso na área portuária. Então, hoje eu não entro mais com o carro na área portuária, eu entro a pé, tenho minha identidade, né, que é feita com a impressão digital. Quando eu chego no porto, eu passo minha identidade, coloco meu dedo ali para eles fazerem o reconhecimento, aí eu tenho acesso à faixa portuária e aí depois eu tenho acesso para fazer a visitação nos navios. E você vai até os marinheiros, em algumas situações eles também descem? Como que funciona isso? Hoje o meu trabalho tem sido mais de visitação a bordo dos navios. Correto. Mas o trabalho também é de receber alguns marinheiros no centro de apoio aos marinheiros. Mas devido a mudanças e teve que sido criado um código para que esse código chamado de ISPS Code, um código internacional de segurança, né, trouxe uma dificuldade até do próprio marinheiro descer do navio e nós temos acesso e fora o código existe uma lei internacional também que impede alguns marinheiros de descerem, né? Casos de marinheiros como chineses, indonesianos, croatas, tailandeses, eles não são permitidos descerem aqui no Brasil. O que você como, me desculpa, mas o que você como capelão indo a bordo de um navio ou recebendo o marinheiro lá no Centro de Apoio aos Marinheiros, que tem como sede lá em Paranaguá, o que você oferece a esses marinheiros? A primeira assim, necessidade dos marinheiros com relação ao que eles mais procuram é comunicação. Né? Eles ficam assim muito tempo, não que eles não se comunicam com a família, eles têm comunicação a bordo, via satélite, mas o custo é muito alto. Uma ligação para casa, 1 minuto, às vezes custa R$5, né, R$4, então ele não fica ligando toda hora. Então quando ele chega, ele quer se comunicar, ele quer ter acesso a algum tipo de comunicação. Né? Então a gente procura ajudar dessa maneira quando nós podemos, né? Tanto no centro de apoio quanto a bordo. Hoje
a missão, o Centro de Apoio aos Marinheiros, tem procurado adquirir algum equipamento, a gente está fazendo estudo para adquirir algum equipamento que possa levar para eles, como o caso de um modem com Wi-Fi, onde eles possam ter acesso à internet para usar Skype ou qualquer outro meio de comunicação que eles possam usar via internet. Pastor Rivelino, e quanto tempo o marinheiro fica longe de casa? Geralmente um contrato do marinheiro filipino, o marinheiro da tripulação, são 9 meses. 9 meses de contrato e 2, 3 meses de férias. Os oficiais são 6 meses de contrato. Mas aí eu já teve casos de eu visitar navio de marinheiro estar 10 meses, 1 ano, casos de 2 anos longe de casa, porque querem estar pensando em adquirir sua própria casa ou fazendo algum comércio. Então, mas geralmente são 9 meses. E agora tem uma nova lei chamada MLC 2006, que foi também criado por uma organização internacional marítima para amenizar isso, tentar colocar contratos de 6 meses. Porque imagine você ficar 6 meses, 9 meses sem ver a sua família, sem ver os seus filhos, sem ter contato com seus familiares. Então, mentalmente, o estresse é muito grande. Inclusive, no vídeo você relata que um marinheiro que você conheceu, o filho nasceu e ele só foi ver meses depois, né? Ele foi ver 15 dias depois pela internet, pelo computador, e eu estava presente ali, ele começou a chorar, né, porque não tinha visto ainda, né, seu filho e estava sendo a primeira vez. Ele foi bem assim, interessante, porque isso é um caso, né? Mas já houve casos assim de situações realmente que você vê o estresse que a pessoa quer falar ou tem alguma emergência, quer compartilhar alguma coisa, mas não tem nenhum acesso. Quando eu perguntei para você há pouco sobre o que você como capelão oferece, uma das ferramentas para você ter acesso, o contato com o marinheiro, você disse que é oferecer a ele comunicação com os familiares, que isso daí é algo que eles anseiam. É essencial. É essencial pelo hoje. Tempo que eles estão fora. Mas cria-se relacionamento, uma vez que talvez, de repente, você não vai encontrar esse marinheiro nunca mais. O que mais você, como capelão, pode oferecer nessas suas visitas, nesses encontros com o marinheiro? Tem essa parte da comunicação que é bem importante, mas também a gente não deixa, né, de levar um texto ou a palavra de Deus, onde ele pode realmente não só ter a sua necessidade material, a sua necessidade emocional suprida, mas a sua necessidade maior e espiritual, né? De poder receber uma literatura no seu próprio idioma, quando nós temos folhetos que ele pode ler na sua própria língua, as bíblias que eles podem ler no seu próprio idioma, ou em inglês mesmo, né? Que a nossa comunicação com eles é tudo via falando inglês e material em inglês, né? Então, essa parte de ser amigo, ser alguém que eles possam confiar, que eles tenham uma confiança muito grande no capelão. Situações que eles enfrentam, às vezes, de problemas a bordo, de falta de salário, confusões que dão a bordo por causa de relacionamentos, abuso de autoridade. Então eles têm que denunciar isso para algum sindicato e eles têm um certo receio de perderem, às vezes, o emprego, de serem colocados a gente chama, no livro negro e não conseguirem emprego no próximo navio. Então eles veem o capelão como uma pessoa de confiança, onde eles podem contar o que está acontecendo, eles podem compartilhar e a gente levar adiante, procurar quem possa realmente, legalmente, ajudar eles em algumas áreas. Uma mão amiga, um ombro amigo e também ouvidos, né, que eles estão precisando conversar, compartilhar e não tem com quem. Não tem com quem. E é fácil essa credibilidade na figura do capelão? É fácil por quê? Porque esse é um trabalho que já tem praticamente 200 anos de trabalho de capelania ao redor do mundo. Não é algo que começou há 10, 15 anos atrás. Já tem 200 anos, né? A missão que nós temos na parceria já tem 197 anos trabalhando com marinheiros. Então você vê, tem todo um histórico por trás disso que dá essa credibilidade, esse trabalho. Apesar de tantas mudanças no mundo marítimo,
mas o trabalho continua sendo essencial, né, para a vida do marinheiro. Com toda essa rotatividade, eu nem sei quantos navios o Porto de Paranaguá recebe, que é onde né, você tem a sua área de atuação, você já reencontrou algum marinheiro? Isso é muito difícil. É difícil nós reencontrarmos. Muitas vezes há casos, né, de a gente reencontrar, mas 3, 4 anos depois que o navio volta, ou às vezes alguns navios que têm linha, que a gente fala, que sempre voltam ali, no caso de containers, então há essa possibilidade de a gente estar em contato. Mas, por exemplo, um navio que vai para a Ásia e volta para cá, ele demora 3 meses para fazer esse rodízio, ou 2 meses e meio. Né? E depende do dia que ele vem, a gente não tem acesso, ou pelo menos não bateu no mesmo dia, o final de semana, ou um dia que a gente não pode ver. Se a gente não vê ele, só daqui a 2 meses de novo, daí ele já foi embora. Então é uma rotatividade muito grande, mas há a possibilidade de a gente sempre reencontrar os marinheiros. E existe contato do capelão, do pastor Rivelino, com algum marinheiro, com alguma situação fora, né, um contato via internet, ou alguém que de repente, numa situação já através de e-mail ou de redes sociais, de fazer contato contigo, dizendo assim, pastor Rivelino, foi muito boa a sua palavra, olha, naquele momento você pôde me ajudar bastante. Existe isso ou não? Existe. Tem um caso bem interessante que foi um marinheiro do Kiribati, eu visitei ele, e ele conversando com ele, e aí orando, conversando e falando com ele falou da sua dificuldade de ter filhos, ele queria muito ter um filho. E aí a gente entrou em contato um com o outro, orei por ele, trocamos e-mail, e depois de 2 anos ele mandou um e-mail que o filho dele estava nascendo. Né? E foi muito bacana porque foi a mulher dele que escreveu. Né? A mulher dele escreveu agradecendo né, agradecendo pelas orações e compartilhando o nome do filho dele, né, deles, e foi bem interessante. E outros casos também marinheiros que a gente ajudou a desembarcarem por motivos de estarem trabalhando além do contrato, eles me escreveram. Outros marinheiros que eu pude visitar, no caso do furacão Haiyan, quando teve na Filipinas há 2 anos atrás, marinheiros que depois que eu visitei, eles mandaram também mensagens agradecendo. Então sempre há. Não é frequente, mas sempre existe, né? Por causa do acesso que eles têm e tudo, mas sempre existe esse feedback deles retornando, dizendo que como foi importante aquela presença ali. Né? Me conta uma coisa, e esse teu envolvimento com a capelania? Porque de onde surgiu esse interesse em ser esse ombro amigo, essa pessoa de levar a palavra, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, mas também estar pronto para ouvir esses marinheiros? De onde que surgiu essa necessidade? Eu creio que sim, no meu caso é o meu chamado, né, por Deus mesmo, né? Eu creio que isso está dentro de mim, essa vontade de poder ajudar, de poder servir de alguma forma ali e de poder realmente transmitir, né, não algo que Deus me deu, transmitir algo que Deus tem colocado no meu coração, né, e poder compartilhar isso, né? Acho que aquilo que Deus dá para você, aquilo que Deus tem abençoado você, não é para você ficar reter, é para você poder abençoar a vida de outras pessoas, é poder você levar essa mensagem de esperança, né? Que um dia você foi alcançado, um dia que você foi resgatado de onde você estava, e você poder ajudar outros a encontrar uma direção, algo novo para a sua vida. Isso me motiva. São mais de 11 anos servindo como capelão. Já pensou em desistir? Olha, em alguns momentos, quando eu estou andando no porto, e ali, naquele sol de Paranaguá, 45 graus às vezes, e eu às vezes brinco, às vezes converso com as pessoas. No porto, quando você está andando, como a gente tem que andar agora, tem o farelo do soja que cai em cima de você, açúcar que cai em cima de você, a poeira do milho, a poeira, né, do fertilizante, quando você está subindo numa escada de 40 degraus, e um calor de 45 graus, né? Às vezes vem aquilo, mas tudo isso passa rapidamente, né? Passa rapidamente porque a motivação é maior, a motivação de você poder ajudar, andar numa faixa do porto que são quase 4 quilômetros para você visitar os navios, subir escadas de 40, 50 degraus, né? Então você tem que estar realmente motivado ali e não deixar que essas circunstâncias ao redor, né, desanimem. Mas quando você sobe a bordo
e como eu fui ontem no navio e subi a bordo, e depois de ter passado a escada, tudo, e eu compartilhei algo com o marinheiro, falei que Deus o amava, que Deus se importava com ele, e ele realmente falou para mim assim, eu me senti tocado por Deus agora, né? Eu recebi um toque de Deus. Então isso tudo é o que motiva, isso tudo é o que dá uma motivação para continuar. Enfrentar a escada, enfrentar frio, enfrentar chuva, sol, poeira, de todas as circunstâncias que a gente pode ter ali, mas a motivação é maior. Hoje é só você quem faz esse serviço de capelania ou você tem outras pessoas que também oferecem, se dedicam para esse tipo de capelania? Como capelão no Porto de Paranaguá, só estou eu hoje. Né? Mas a gente tem algumas pessoas que já vêm ajudando a gente há algum tempo, voluntariamente. Já fui com pessoas de igrejas voluntariamente. Hoje, como o acesso está mais restrito, então o que tem acontecido? Pessoas que têm o seu credencial, a sua autorização pela sua empresa, mas são pessoas que podem nos ajudar. Alguns têm sido voluntários, né? Alguns têm sido pessoas que Deus tem levantado para ajudar, e a gente tem procurado mais pessoas para poder ajudar, para poder se envolver com isso, né? Estivadores, arrumadores, agentes marítimos, que são pessoas que podem também nos ajudar nesse trabalho. Pessoas que, de certa forma, já atuam profissionalmente na faixa portuária, e aí já tem esse acesso, né? Aí você conta com a ajuda dessas pessoas, trabalho voluntário deles para poder para um trabalho voluntário nesse nível e tudo mais. O pastor, uma das coisas, eu acredito que de grande importância, é essa sua atuação, o fato de o calor, os farelos e aquela coisa, ou seja, pensar em alergia, jamais, né? Mas receber um e-mail, né, da esposa de um marinheiro dizendo assim, olha, valeu a sua palavra, isso não tem preço, né? É verdade, isso é algo assim, bem importante, algo que é aquilo que motiva, é aquilo que realmente você vê assim, a ação de Deus em toda essa circunstância, e você representar o nosso Senhor Jesus quando você está a bordo. Acho que é isso que eu procuro manter em mente. Não estou ali representando uma denominação ou a missão, mas ser um representante, né, de Jesus ali, e talvez seja o único contato com algo religioso que ele possa ter nesses 6 meses ou 9 meses, né, que ele está longe de casa, longe da sua igreja, longe de qualquer comunhão espiritual. Você pode imaginar alguém mesmo que numa circunstância que frequente uma igreja, sem participar de uma ceia, sem participar, né, de uma comunhão na igreja, de ter ali aquele tempo. Então, procurar ser esse representante, né, do reino de Deus ali naquele momento. E para aquele que está nos assistindo em casa, que é empresário, ou mesmo não sendo empresário, que sentir o desejo em ser um parceiro, é possível? De que forma o telespectador que sentiu interessado em ser um cooperante, um colaborador, um apoiador desse projeto pode ajudar? Eu creio que você pode ajudar de várias maneiras. Você pode se envolver, né, com isso, você pode nos visitar, e também, se você quer conhecer mais, você pode ver o link que está abaixo aqui, o site que está abaixo. Visita esse site, você vai ter mais informações, conhecer mais o trabalho. Se você quiser fazer uma contribuição, né, financeira, você pode nos ajudar também para adquirir material de literatura. Eu tenho procurado no final do ano fazer um kit de presente para o marinheiro. Uma coisa simples como uma escova de dente, um barbeador, kits de higiene pessoal, né, que a gente coloca junto com um livro, né, que nós temos uma parceria também com o Nosso Andar Diário. Eles são nossos parceiros, eles sempre têm suprido a gente com literatura, e a gente tem feito esse kit e no final do ano distribuído a bordo. Dentro do navio existem 20 a 25 marinheiros, que é a tripulação do navio, né? Então esse ano eu já tenho pessoas, nós já estamos trabalhando para fazerem para 200 kits. Bacana. Né? A gente já conversei com uma igreja só, essa igreja vai nos ajudar com 200 kits para poder distribuir no final do ano. Mas se você tem facilidade para isso, de alguma forma ajudar, se você, não vou comprar uma escova de dente, mas eu posso fazer uma doação financeira, e você pode fazer isso, a gente faz isso, né, com maior alegria. Então é uma das maneiras que você pode Então você que está contribuir. em casa, que se sentiu interessado, gostou deste projeto e deseja
fazer a sua contribuição, você pode acessar o site da convenção ou através do telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo, ligar para a gente e pedir para falar com o departamento de missões aqui, e eles darão informações relevantes para que você possa ser também um mantenedor desse projeto. Pastor Rivelino, eu fico feliz em recebê-lo, pena que o nosso tempo é pequeno demais, é curto demais, mas eu tenho certeza que as suas informações foram relevantes para que a pessoa que está em casa, para que o nosso telespectador possa saber e compreender um pouco mais sobre esse trabalho de capelania que você tem exercido. Então, desejo aqui sucesso, que as bênçãos de Deus sobre a sua vida e te agradecer. Muito obrigado aí por participar, por estar esse tempo aqui com a gente. Também quero agradecer, Clemente, agradecer você que está ouvindo, você que está nos assistindo, que realmente você possa cada vez mais se envolver com isso, você vai ver a ação que pode ser feita através disso, como você pode ser usado de alguma maneira para poder fazer isso. Eu quero agradecer também a você e a gente poder estar junto aqui. Legal. Antes de a gente terminar, eu quero orar pela vida do pastor Rivelino, pedir as bênçãos de Deus pela sua vida, pela vida dos marinheiros e que outras pessoas também possam se envolver. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Rivelino, esse servo do Senhor que tem exercido a capelania junto aos marinheiros. Rogo as tuas bênçãos sobre a vida dele, saúde, paz, tranquilidade, sabedoria, que as portas dos navios possam se abrir para que ele possa levar a tua palavra a bordo a esses marinheiros que talvez nunca terão oportunidade, mas o Senhor oportuniza a ele este privilégio. Também aqueles que estão nos assistindo em casa, derrama as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rivelino, muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração e que Deus te abençoe no seu ministério.